Quem aqui já lidou com um tempo, a experiência, um tempo de silêncio? Casal já deve ter experimentado isso. Casal fica bicudo, casal fica zangado, e de repente o que governa a casa é o quê? Silêncio. Um passa pelo outro, não fala nada. Que lugar gostoso, não é verdade? Que lugar maravilhoso. Você está numa casa onde um passa pelo outro e não tem coragem de dizer por quê. Porque alguém pisou na bola, alguém vacilou, alguém errou. E aí não tem coragem de pedir perdão, não tem coragem de pedir desculpa. E a coisa vai rolando, rolando, e fica às vezes, já conversei com casais que ficaram em silêncio mais de um mês. Eu conheci pessoas de família que ficaram 2 anos sem se falar. É sobre isso que eu quero falar nesta noite, ou isso é parte do que eu vou falar nesta noite. O povo de Deus é um povo que gosta de milagres, não gosta? O povo de Deus é um povo que sabe falar sobre milagres. E quando nós falamos do povo de Deus, nós falamos da história de Israel, depois a igreja. E Israel, ele tinha muitas experiências com Deus. Israel foi tirado lá do Egito. Falei isso aqui no domingo próximo passado, que Israel estava lá no Egito e Deus manda o Moisés dizer assim: deixa o meu povo ir. Uma coisa bem difícil. Como deixar ir? 600.000 pessoas, mão de obra gratuita, 600.000 homens. Como deixar ir? Mas o milagre aconteceu. 10 pragas vieram e o povo saiu. O povo chega diante do Mar Vermelho. E Moisés, então, como ele sabia que tudo dependia de Deus, ele começou a clamar. O exército de Faraó vem atrás, Mar Vermelho na frente, Moisés levanta a mão e começa a orar. Mas Deus diz assim: por que clamas? Marche. E o povo marchou, e o mar se abriu. Quando Moisés passa o bastão para Josué, Josué chega no Jordão, e a Bíblia diz que o Jordão estava transbordando acima de todas as cabeceiras. Mas quando os sacerdotes colocaram os pés na água, o Jordão começou a secar e se abrir. Você já imaginou você com essas experiências? Deus manda rodear a cidade de Jericó por 7 dias. Mas no sétimo, 7 vezes. E ele disse assim: quando vocês terminarem, vocês vão gritar, só no 7º dia. E o povo gritou. O que aconteceu com as muralhas? As muralhas caíram. Então, tente imaginar você vivendo essas experiências gloriosas. Você clama e Deus responde. Tente imaginar Moisés, quando escreve o livro de Êxodo, ele diz assim: porque eu vi as aflições do meu povo, eu vi as suas aflições, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi as suas aflições, e eu desci para livrá-lo. Deus ouve, Deus vê, e Deus vem. Experiência gloriosa. Então Moisés clama a Deus, e Deus muda a história do seu povo. Muito bem, eu poderia aqui enumerar muitas outras vitórias, como aquela nos dias de Ezequias, que Jerusalém foi cercada pelo exército de Senaqueribe, dos 185.000 soldados inimigos. E aí, em uma universidade, um professor ateu, ele disse assim: isso aí é uma coincidência, é tal qual uma pessoa caminhando na floresta e de repente um coco cai na cabeça dele e mata. Coincidência. Aí um aluno cristão disse: pois é, professor, que um coco cai na cabeça de um caçador e ele morre, a gente até entende, mas onde tirar 185.000 cocos? Então, como o pastor Wagner dizia, não é sorte, é
Deus. É Deus. Mas aí, esse Deus que te responde, este Deus que fala, este Deus que age, este Deus que transforma, de repente ele fica em silêncio, não fala mais. Está lá o livro de Malaquias. É a última voz de Deus. E a última palavra do livro de Malaquias é maldição. Por quê? O povo foi para o cativeiro do Egito, mas Deus tirou. Depois o povo foi para o cativeiro babilônico, e Deus tirou. Deus decretou a saída do povo do cativeiro antes do povo ir. É como se você tivesse uma enfermidade, mas não soubesse dela, e Deus falou assim: já te curei, mas você nem diagnóstico tem. O povo de Israel está na desobediência, de repente, o povo de Jeremias fala 40 anos, e diz assim, que o povo iria para o cativeiro. Mas aí levanta uns profetas lá, e começa a dizer assim: o povo não vai ficar, 2 anos e o povo está de volta. Então Jeremias precisou escrever uma carta, e nessa carta ele declara que o povo ficaria 70 anos no cativeiro. Mas o povo saiu? Saiu. Deus tirou. E quando Deus tira, o povo traz de volta todos os tesouros que os babilônicos haviam levado. Vasos de ouro do santuário, tudo. O povo traz de volta. Reconstrói Jerusalém, reconstrói o templo, e o povo volta para a sua terra. Mas o povo esquece. O povo esquece. Irmãos, nós somos muito crentes quando a coisa aperta. Nós somos muito crentes quando a água chega aqui, ó. Até o ateu clama: ah, meu Deus! Na hora que a coisa aperta. Mas quando nós estamos com o controle, o que acontece? A gente tem amnésia. A gente esquece. A gente vai saindo de fininho. Mas Deus não esquece. Deus não ignora. Se você ler o livro de Malaquias, você vai ver Deus tratando com o povo. O servo ama o seu senhor. O filho honra o seu pai. Mas o meu povo não tem honra comigo. Nós honramos autoridades. Nós honramos amigos, fazemos até churrasco, fazemos aniversários, damos presentes. Quanta gente eu conheci que se endividou para dar presentes no final de ano, para pessoas amigas. Tem gente que viaja e tem que comprar uma mala extra para trazer presentes para os amigos. O cartão fica furado o ano inteiro, mas traz presente para todos os amigos. Mas a nossa fidelidade a Deus, perdão, a nossa fidelidade a Deus, ela é esquecida. Então, a palavra que nós trouxemos esta noite é quando Deus visita o seu povo. Entre Malaquias e Novo Testamento, é um período de 400 anos de silêncio, que Deus não falou, não levantou nenhum profeta, não teve uma voz, não teve um escrito, nada. Por isso que tudo que foi escrito entre Malaquias e Mateus é considerado apócrifo, ou seja, não há uma inspiração divina. São bons livros, são livros que foram escritos para edificar, para encorajar as pessoas daquele período de silêncio. Mas, irmãos, ninguém gosta de silêncio. E eu volto aqui ao contexto familiar. Como é constrangedor a gente andar num ambiente onde a gente não recebe uma fala.
o silêncio. Pois Deus decidiu ficar em silêncio com o seu povo por 400 anos. Não foram 4 dias, não foram 4 meses, não foram 4 anos, foram 400 anos. E o texto que nós vamos ler, ele vai trazer isso à memória do povo. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, e diz assim: e aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, preste atenção nisso, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O defunto se assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou um temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. É essa a expressão que eu quero pegar. Por que que eles estavam dizendo, Deus visitou o seu povo? Por causa do milagre, por causa da ressurreição do filho da viúva de Naim, por causa de algo sobrenatural, porque eles sabiam que não havia nenhuma experiência de ressurreição fora de Deus. Todas as experiências do Velho Testamento foram ressurreições ou ressuscitações provenientes de uma ação divina através dos profetas. Eliseu e Elias. Agora, Jesus chega numa cidade chamada Naim. É a única vez na Bíblia que essa cidade é mencionada. É a única vez na Bíblia que essa cidade, ela é exposta. Não sabemos se era grande, pequena, não sabemos se é um vilarejo, não sabemos nada. Sabemos que foi citada aqui, e não mais em lugar nenhum. Jesus, como sempre fazia com os seus discípulos aqui, os 12, ou, não é 12, é 12. Eu estou me corrigindo do caguete de quem morou no Rio de Janeiro muitos anos. O carioca fala 12, mas escreve 12. Não sabemos se eram os 12 discípulos ou se eram os 70. Mas Jesus estava caminhando como ele sempre fazia, indo de quê? De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de casa em casa, e Jesus ia anunciando o reino de Deus, a salvação. É chegado o reino dos céus. E aí Jesus chega na cidade de Naim. É assim que acontece. Miguel, anota tudo, se você perceber qualquer coisa, depois você me ensina durante a semana. Miguel é mestre em exegese. E aí, Jesus chega, e quando Jesus está chegando na cidade, tem um cortejo saindo da cidade. Ali é o encontro da vida com a morte, ali é o encontro de Deus com o homem, ali é o encontro da desesperança com a esperança, ali é o encontro de uma situação caótica com algo que mudaria para sempre. Aquela mulher era a mulher mais triste daquela cidade. Por quê? Porque era viúva. E uma mulher viúva naquele tempo era uma mulher desprovida de proteção, de provisão, de cuidados. Porque o homem era o provedor. A mulher servia, a mulher trabalhava em casa, e às vezes quando tinha um campo, mas o homem era o responsável pela provisão. Aquela mulher era viúva. Se não bastasse ser viúva, agora aquela mulher perde o único filho que tinha. O filho morreu. Então ela tinha motivos suficientes para chorar, para se desesperar, para se angustiar, e realmente ela estava chorando, porque Jesus disse para ela parar de chorar. Ela estava chorando. E é maravilhoso que Jesus não faz o milagre. Primeiro Jesus diz assim, não chores.
eu queria saber, você está num velório, irmãos, tem gente que é tão difícil da gente entender. Como é que a gente vai falar para uma viúva que perde o filho não chorar? Não é uma palavra normal, porque o normal é o quê? Você chegar, abraçar a pessoa enlutada e chorar junto. É muito difícil. O choro é tão maravilhoso que ele contagia. Você fica do lado de uma pessoa que está chorando, daqui a pouco você está chorando, nem sabe por quê. Porque o sentimento, ele transpassa. O sentimento, ele vai nos constrangendo. A gente chora com a dor do outro, a gente chora com a luta do outro, a gente chora com as dificuldades do outro, a gente chora com o outro. Aí chega Jesus e diz assim: mulher, não chores. Não parece uma insensibilidade? Mas aquele que fala, mulher, não chores, é porque ele tem um remédio para a causa do choro. Ele tem solução para a causa da nossa dor. Ele tem solução para aquilo que tirou, que roubou a nossa esperança. Mas, irmãos, não podemos desassociar, como eu já falei no início, Israel. Esses servos são maravilhosos, esse chá quentinho para ajudar minha garganta a aquecer. Maravilhoso, maravilhoso. A história de Israel, o esquecimento de Deus e o silêncio de Deus. Não podemos esquecer isso. Deus decidiu ficar em silêncio por causa do pecado, da rebeldia, do afastamento de Israel de Deus. Irmãos, o que era pecado antigamente, no contexto assim, ou no conceito bíblico? O que Deus não tolerava mesmo. Porque hoje a gente pensa que pecado é uma coisa assim muito cabeluda. E a gente às vezes vai classificando o pecado. Não, pecado é pecado. Mas naquele contexto, Deus não tolerava quando alguém substituía a adoração dele por outra coisa. Deus não tolerava a infidelidade. Quando nós lemos o livro de Oséias, Deus usa o seu profeta para casar com uma mulher prostituta. Porque esse casamento produziria um impacto, um escândalo, uma reação no povo. E o povo começa a questionar como é que um profeta pode casar com uma prostituta. E Deus então diz: eu estou disposto a casar com vocês de novo, porque o povo havia se divorciado de Deus, o povo havia abandonado Deus, o povo havia deixado Deus e casado com os ídolos, com a prostituição, com a idolatria, com a feitiçaria. O povo havia abandonado Deus. A infidelidade, a idolatria, a feitiçaria é como um divórcio. A gente vira as costas para Deus. E Deus então diz assim: vocês me abandonaram, vocês me deixaram, mas eu estou disposto a amá-los de novo. E então ele vai falar isso através de forma figurada, de uma forma dolorosa para o seu profeta, e manda o profeta casar com uma mulher prostituta, e ter filhos com ela. E o profeta casa. Como Deus mandou Isaías andar nu, e nu aqui não é só de cirola, é nu, com as nádegas de fora, 3 anos, não foram 3 dias, 3 anos, para que Isaías, com aquela nudez, pudesse entregar uma mensagem. Então as mensagens de Deus eram sérias, porque ele queria falar com o povo de uma forma muito contundente. Mas agora Deus ficou em silêncio. E este povo que estava acostumado com milagres, agora não ouve mais voz de Deus, não ouve Deus, não vê Deus agir, mas Jesus chega. Então, eu nunca ouvi, pastor Miguel, pastor Wagner, pastor Waves, eu nunca vi, pastor José Miguel,
Se vocês já viram, não sei, mas eu nunca vi nenhum comentarista bíblico falar isso que eu vou falar. Mas eu ouvi um homem de Deus falar. E eu fui pesquisar, e eu fui estudar, e eu concordei com ele. Aquela mulher viúva representa Israel. Aquele filho morto representa o futuro de Israel. A mulher sem marido é Israel sem Deus. Mas a mulher sem filho é Israel sem futuro. Deu para entender? Então, quando Jesus Cristo chega, e ele diz para aquela mulher: mulher, não chores. Ele está dizendo para Israel: Israel, o seu tempo de luto acabou. Eu cheguei. Mas Israel estava chorando, porque não ouvia a voz de Deus. Qual era a maneira que Israel entendia a voz de Deus? Sinais e maravilhas, milagres. Era desse jeito. Então Jesus disse assim: mulher, não chores mais. E então ele colocou a mão no esquife. Um rabino, Jesus era reconhecido como rabino, jamais poderia colocar a mão num caixão, numa urna mortuária, porque ele se tornaria imundo. Por isso levava o caixão para fora da cidade, que não podia enterrar ninguém dentro da cidade. Tinha que ser tudo fora. Jesus coloca a mão no caixão, e o cortejo fúnebre para, instantaneamente. E Jesus então fala para o defunto: jovem, levanta-te. E aí? E para a surpresa de todos, o defunto sentou-se e começou a falar. Bem, eu não sei se os cortejistas lá, que acompanhavam o cortejo fúnebre, correram ou se alegraram. Mas o texto diz que eles começaram a gritar, clamar: Deus visitou o seu povo. Por quê? Porque eles acabaram de ver um milagre. Eles acabaram de ver uma ação divina. Eles acabaram de ver algo sobrenatural. E se há algo sobrenatural, é Deus. Se há uma ressuscitação, é Deus. Se a vida volta de novo, é Deus. E eles começaram então a glorificar: Deus visitou o seu povo. Deus voltou a agir no meio do seu povo. E essa é a história. Podemos encerrar o sermão. Deus voltou, Deus agiu, o milagre aconteceu. A viúva agora não precisa chorar mais, a sua esperança retornou, acabou a história. Não, irmãos, mas é preciso entender por que a esperança morreu. Volto. Os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista veem essa cena, e eles vão lá dizer para João Batista: olha, aquele que você batizou, agora ele está fazendo milagres e maravilhas. E João Batista então manda os seus discípulos perguntarem a Jesus. É a continuação do texto. Os discípulos de João vão lá perguntar a Jesus: és tu o Messias? Termo Messias, enviado, prometido de Deus. Havia uma promessa que o Messias viria para restaurar o seu povo, para trazer a esperança de Israel de volta. Então o povo viu um milagre, o povo viu uma ressuscitação, o povo viu algo extraordinário, mas o povo não reconheceu ainda Jesus como Messias, como Salvador, como restaurador do povo. E aí os discípulos de João vão lá e falam com Jesus. João mandou perguntar-te: és tu Messias ou devemos esperar outro? Bem,
Como o povo só entendia a linguagem dos milagres, não é assim que eu estou ensinando? Não é assim? Então o que Jesus faz? Ele poderia dizer assim, sim, diga para João que eu sou o Messias, mas era apenas uma palavra. E crer na palavra era algo muito difícil, porque eles ainda não haviam sido curados de 400 anos de silêncio. Então Jesus cura cegos, cura mancos, purifica leprosos e ressuscita mais mortos. E diz assim, voltem e diga a João, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados e os mortos ressuscitam. Você está entendendo? Meus irmãos, nós vivemos dias assim. Nós vivemos dias de desesperança, seja no contexto Brasil, seja no contexto do mundo, e muitos no contexto familiar, ou até mesmo individual. Minha vida morreu, minha vida acabou, meu casamento acabou, minha família não existe mais, tudo morreu. Tudo morreu. Mas Jesus chega, e Ele traz a esperança de volta. Ele ressuscita o jovem morto, entrega a sua mãe, e tudo é restaurado. Mas isso foi lá, e você aqui? O que é que mantém a sua vida sem esperança? O que mantém a sua vida morta? O que mantém a sua vida fora das experiências gloriosas de viver o sobrenatural de Deus? O que mantém você assim? Por que Jesus cura primeiro os cegos? Os cegos veem. Quem aqui já usou essa expressão assim? Para mim, fulano morreu. Quem já disse isso alguma vez na vida? Levante a mão. Tem uns corajosos aí que já disseram. Não é difícil você, no momento de ira, no momento de frustração, no momento de decepção, e você então se dirige àquela pessoa, ou falando daquela pessoa, você diz, para mim fulano morreu. Mas o fulano morreu? Morreu onde? No coração de quem falou. Para mim fulano morreu. Jesus cura os cegos. O que tem a ver, pastor? Cura dos cegos com morreu. É que quando nós olhamos para uma pessoa, nós podemos lembrar do que ela fez. Nós podemos lembrar do que ela não fez. Nós podemos lembrar do que ela falou. Nós podemos lembrar da dor que ela causou. E isso se chama mágoa, dor, ressentimento. Então, uma outra expressão que é normal ou comum ouvir de vez em quando é assim, eu fiquei cego de raiva. Quem aqui já disse isso? Eu fiquei ceguinho de raiva. Você já percebeu que quando uma pessoa está irada, ela não consegue enxergar quase nada? No trânsito, quando você fica nervoso no trânsito, você coloca o carro numa marcha ou acelera se for automático, e você sai atrás, e você quer resolver, porque você foi cegado por uma ação inconsequente de outra pessoa no trânsito, e você sai. Você ficou cego, não percebeu que pode causar um acidente maior. Você fica cego quando alguém te fere, quando alguém te humilha. E o seu coração abraça isso, agarra isso, guarda isso, e você não consegue ver mais nada. Quem aqui já assistiu o filme O Amor é Contagioso? Tem um outro filme legal, é O Amor é Cego. Esse então é terrível. Pois é, o amor contagioso, ele fala de um médico que quer cuidar de gente, mas ninguém acredita nele, acha ele meio maluco.
o reitor e todo mundo quer expulsar ele da universidade. Mas ele é um médico apaixonado, ele é alguém que ama as pessoas, ele quer cuidar das pessoas. Então alguém fala assim, não entra naquela enfermaria, não, que ali tem um louco ali, ele agride todo mundo, ele joga tudo em cima, mas ele vai lá e tenta conquistar aquele paciente totalmente descontrolado. E ele sai correndo de lá, porque o paciente pega aquele negócio que nós chamamos de patinho, de xixi, e joga em cima dele. Mas ele volta, o patinho cai no chão, mas ele volta e entra na enfermaria de novo. Por quê? Porque ele não enxerga aquele paciente como um agressivo, ele não enxerga aquele paciente como alguém que amedronta, não, ele enxerga aquele paciente que precisa ser amado. E ele vai então, devagarinho, ouvindo aquele paciente. Era um homem revoltado, que não conseguiria viver até ali, com a sua esposa, com seus filhos. Ele está agora com uma doença terminal. Mas aquele médico o ama de tal forma, que o desarma. Essa cena vai terminar com aquele homem morrendo, do lado da esposa, do lado dos filhos, porque seu coração foi curado. Nós, às vezes, temos tanto ódio no coração, temos tanta mágoa no coração, que nós não enxergamos mais as pessoas como pessoas, porque nós estamos feridos, estamos machucados. Jesus diz assim, os cegos veem. O que é preciso fazer para um cego enxergar? Mas não um cego segundo a ciência biológico, mas um cego emocional, um cego espiritual. Precisamos remover a causa da nossa cegueira. A indiferença, as mágoas, os ressentimentos. Então, o que impede uma pessoa de ver as coisas como são, é o que está no coração. Tem mulher feia? Tem ou não tem? Se você estiver do lado da sua esposa, claro que você não vai dizer que tem. Tem um homem feio? Tem? Claro que tem, irmãos. Tem muita gente falta de beleza. Ou tem muita gente, seja homem, seja mulher, que tem ausência de virtudes físicas. Mas o rapaz pode ser feio, mas se a moça se apaixonar por ele, o que é que ela diz? Que ele é maravilhoso. Perdão, irmão. Que ele é maravilhoso. Que ele é lindão. Algumas ainda chamam ele de pão doce. Não sei de onde ela tirou isso, mas chama. Ele é meu pão doce. Por quê, irmãos? Porque o amor não enxerga o exterior. O amor consegue enxergar coisas que ninguém enxerga. Não é isso, Dani, que você viu no Josenir? Para outros, Josenir poderia ser um Shrek, mas para Dani, não. Para Dani é o príncipe encantado, meu parceiro de pesca número 1. Né, Vitão? Bom de pesca, né? Ele é bom. Faz todos os nossos anzóis funcionários lá, ele é paciente com todo mundo. Mas veja, o amor faz com que a gente enxergue as pessoas além da aparência. Mas a mágoa, o ódio, o ressentimento faz você enxergar além da aparência também. Só que o exterior. O que ele viu nela? A pessoa é tão ferida, é tão magoada, é tão ressentida, que não consegue acreditar que qual é o seu nome, filhão? Qual o nome dela? Maurete.
Carlos, não, Carlão, você não é feio, não. Você tem ausência de virtude. Mas veja, o que é que ela viu nele? Segurança, carinho, cuidado. Isso aí, irmãos, os olhos de uma pessoa ferida não enxergam. Porque a pessoa ferida não quer cuidado. A pessoa ferida não quer, não acredita que alguém possa cuidar dela. Ela não acredita que alguém possa amá-la, porque foi ferida. Então Jesus disse, os cegos veem. E é por isso que o Carlos conseguiu amar a Maurete. E é assim, irmãos, com cada um de nós. Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. E Deus decidiu nos amar com toda a nossa feiura, com toda a nossa carranca. Deus conseguiu nos amar com toda a nossa maldade. Deus conseguiu nos amar com toda a nossa rebeldia. Deus conseguiu nos amar com todas as nossas desobediências e pecados. Ele conseguiu nos amar. Por isso, através de Jesus, nós não enxergamos mais as pessoas como elas são no exterior. É isso que Paulo quis dizer lá em Coríntios 5:17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo enxerga as pessoas com os olhos de Jesus, com os olhos de Deus. Mas ele não parou aí. Ele diz o quê? Os aleijados andam, os mancos andam. Irmãos, a nossa maneira de andar define nossa conduta, define o nosso caráter, define o nosso destino, para onde nós estamos indo. Jesus, quando ele fala que os mancos estão andando, ele está dizendo, eu estou restaurando propósitos, eu estou estabelecendo destinos, eu estou recolocando você na trajetória certa. Quantos de nós não já ouviram alguém dizer assim, você está indo para onde? Não sei. O que vai ser da sua vida? Não sei. Nunca parei para pensar nisso. Não, irmãos, nós somos criados para um propósito. Nós nascemos de Deus. O corpo volta para o pó, de onde veio, mas o espírito retorna para Deus que o deu. Mas esse corpo que retorna para o pó, ele será ressuscitado, ele será transformado, e receberá um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo glorificado, e nós subiremos com Jesus. Então Jesus diz assim, os mancos estão andando. Jesus não somente nos recoloca no caminho, mas Ele endireita os nossos passos, Ele conserta o nosso caráter, Ele restaura a nossa visão, Ele restaura o nosso destino, Ele coloca em nós propósitos. A nossa vida tem um propósito. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui com todo carinho, seja você homem ou mulher, me perdoe se você for atingido por essa palavra de forma negativa. E você que está também em casa nos acompanhando, ou depois vendo essa mensagem em algum vídeo no YouTube. Veja, quando nós... Acabei me perdendo. Na verdade. Deixa eu voltar aqui. Rebobinar. Propósito, caminho. Muito bem. Você está sem propósito. Tem gente assim... Não, eu não sei. Não sei para onde eu vou. Não sei para onde eu vou. Ah, voltei, agora captei. Peguei. Veja bem. Muita gente que não quer casar. Ah, casamento dá muito trabalho. Mas casou. Outros não querem ter filhos. Irmãos, negócio de limpar fralda não é comigo. Negócio de acordar de madrugada não é comigo. Esse negócio de cuidar de filho, não é comigo, dá muito trabalho, é muito caro. Só que eu cuidei de 2 irmãs que não tiveram filhos. O filho que você limpa hoje, vai te limpar amanhã. O filho que te acordou de madrugada hoje, vai te acordar de madrugada amanhã para te dar remédio.
para trocar fraldas. Eu troquei fralda da minha irmã. Tem muita gente que não quer família, mas esquece que um dia você vai precisar de alguém para cuidar de você. Família é propósito de Deus. Família é plano divino. Só que muitas vezes, sem o amor necessário, o que acontece? Eu não quero. Quero viver minha vida, eu quero curtir minha vida, e vai. Você, Miguel, é um caso excepcional. Muitos querem e não podem. Renatinho e Suelen, não puderam até agora. Muitos não podem. Como vão lidar? Aí Deus vai prover um caso especial. Mas o filho vai cuidar do pai, da mãe. Eu cuidei do meu pai até 90 anos. Diga para o povo que os mancos estão andando. O que é manco, irmãos? É alguém que não tem uma conduta estável. Pé na calçada, pé na rua. Pé na calçada, pé na rua. Tropeça, cai. Quero terminar, mas Jesus termina dizendo assim: diga para João que os mortos estão sendo ressuscitados. Volto lá na filho da viúva de Naim. A esperança morreu, mas Jesus chega, restaura a esperança. Deus tem me incomodado muito com essa palavra esperança. Nós podemos falar assim: não tem mais esperança, não tem mais jeito. Aquela mulher era viúva, o filho único morre, mas quando Jesus Cristo chega, não somente o filho volta a viver, mas como aquela mulher é transformada, da mulher mais triste, mais infeliz daquela cidade, na mulher mais alegre, mais cheia de fervor, mais feliz daquela cidade. Bastou uma palavra de Jesus, bastou um encontro com Jesus, e aquela mulher teve a sua vida totalmente transformada. O que estava morto, reviveu. O que estava perdido, foi achado. O que estava esquecido, voltou. Tudo voltou. Baixe a sua cabeça, por favor. Deus visitou o seu povo. Eu creio que Jesus Cristo está aqui. E creio que Ele, à semelhança daquela mulher viúva, que perdeu o seu único filho, Jesus está vendo, diz o texto que vendo-a, Jesus está aqui e Ele está vendo você. Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua revolta, Ele sabe da sua ferida, Ele sabe dos seus abandonos, Ele sabe das suas experiências tristes, Ele sabe tudo, mas o que é que você não sabe? Que Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você é. Jesus nunca tinha visto ou encontrado aquela mulher, mas Ele disse: não chores mais. Jesus quer hoje colocar um final nas suas lágrimas. Ele disse para aquele defunto: levanta-te, e o jovem se levantou. Jesus quer trazer de volta aquilo que morreu na sua vida, que morreu no seu casamento, que morreu na sua história. Ele quer trazer de volta. Aquele filho era tudo que aquela mulher tinha, mas estava morto. O que é que você mais amava que morreu? Jesus está aqui para dizer: eu sou maior do que essa dor, eu posso restaurar essa dor. E Ele trouxe aquele filho de volta. Ele pode trazer esperança de volta no seu coração, Ele pode sarar essa ferida, Ele pode sarar essa dor. Se um defunto ouviu a voz de Jesus, você é pior do que um defunto? Nesta noite você está aqui,
Você tem bons ouvidos. Você que está nos acompanhando pela internet, você tem bons ouvidos. Se um defunto ouviu a voz de Jesus, você também pode ouvir a voz de Jesus. E Jesus está dizendo: levanta-te, porque eu quero dar um novo começo na sua história. Você quer experimentar uma visitação de Deus na sua vida? Você quer recomeçar a sua história? Então eu também falo como Jesus falou para aquele mancebo: levanta-te, fique em pé onde você está, eu quero orar por você. Eu não vou te chamar você aqui à frente, mas eu vou te perguntar mais duas coisas: quantos que estão em pé, ou ainda os que ficaram assentados, já foram membros de igreja e se afastaram? Levante a mão. Eu já fui membro de igreja, mas me afastei. Muito bem, 3 aqui, mais quê? Mais alguém? Já fui membro de igreja, mas me afastei. Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de recomeçar. Por quê? Porque Jesus quer trazer a vida de volta. Ele quer retirar aquilo que matou a sua fé e colocar de volta a chama do fogo do Espírito Santo. Esperança. Mas eu quero fazer a segunda pergunta. Você que não entregou sua vida a Jesus. O que é entregar a vida a Jesus? É crer nele e decidir andar com ele. Eu quero entregar minha vida a Jesus nesta noite. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Há mais alguém aqui? Pode levantar-se. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Há mais alguém? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu ainda não entreguei, mas eu quero. Aleluia, uma do Ministério de Surdo ali, ó, entregando a sua vida a Jesus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para ela. Viu? Isso aí. Muito bem. Vocês que levantaram as mãos da reconciliação e da entrega para Jesus, você que está aí atrás, você não vai embora sem falar com a gente não, tá bom? Quem pode fazer isso? Levante as mãos que eu vou deixar o pastor Miguel ver você, para depois ele ir até você, tá bom? Levante a mão de novo, Elia. Lá, e essas 3 aqui, levantaram as mãos, que estavam afastadas, já foram membros de igreja. Então, deixa o nome com o pastor Miguel, sabe por quê? Porque nós queremos ajudar você. Alguém atrapalhou você, alguém escandalizou você, alguém feriu você, alguém matou a sua alegria e a sua fé. Mas hoje Deus vai levantar alguém que vai te ajudar a restaurar a sua fé, a restaurar a sua esperança, tá bom? Nós vamos cantar uma música e depois nós vamos orar por você, tá bom? Vamos adorar o Senhor.